Olá, tudo bem? Hoje é dia de passear de graça em Porto Seguro. Isso mesmo, passear de graça. Porque nós vamos mostrar para você aqui os top free de Porto Seguro, ou seja, passeios que você pode fazer em Porto Seguro e não vai pagar nada. É nada não, meu rei, é de graça. Então, vem pro quintal. Em Porto Seguro, na Passarela do Álcool, agora Passarela do Descobrimento. Então, o canal Trocando a Roupa da Alma vai mostrar para você este lugar de Porto Seguro que é maravilhoso. É aqui que a festa acontece à noite em Porto Seguro. Restaurantes e muita coisa legal para você conhecer. Segue aí, vamos junto que você vai ver agora. Então, aqui nós temos essas casinhas antigas, originárias já aqui do início da cidade de Porto Seguro, porque nós estamos aqui na Cidade Velha e hoje elas são utilizadas para comércio. Então nós temos aqui todo tipo de produtos que você imaginar. Olha aqui, ó, aqui é o beco, tem um complexo de restaurantes. Então, além dos restaurantes, nós vamos encontrar, obviamente, muitas lojas vendendo variados tipos de produtos. É agradável devido à arquitetura do local. Logicamente que a gente vai chegando aqui ao ponto final e inicia-se barraquinhas. A maioria são produtos artesanais locais. Você encontra música ao vivo, vários locais com música ao vivo. O movimento está bem reduzido devido ao período de pandemia. Por exemplo, ó, vou entrar aqui na lojinha só para você ver. Pensa na infinidade de produtos. É até bonito de ver. O nome Passarela do Álcool originou-se porque aqui no início eram muitas barracas vendendo o capeta, aquela bebida alcoólica, uma espécie de coquetel alcoólico, né? Hoje eu não encontrei nenhuma barraquinha de capeta aqui. Você acredita nisso? Descaracterizou-se o seu nome inicial. Quem toma fica louco. Mas hoje não se encontra mais capeta por aqui e até o nome já não é mais Passarela do Álcool, né? Agora é a Passarela do Descobrimento. A gente vai seguindo aqui, ó, tem camisetas, tem produtos locais, né? Castanhas, roupas de praia, lembrancinhas, características da cidade de Porto Seguro, para levar de presente para a sogra. Aqui, ó, o acarajé da Baiana, não pode faltar. A pimenta hoje é cortesia, viu? Pra colocar pimenta à vontade, vem da casa, hein? Aí, ó, já fez o comercial. Só funciona no período noturno. O casario típico colonial do Brasil, do início da cidade de Porto Seguro, permanece aqui. E todos reestilizados, todos muito bem coloridos. É bonito, muito bonito.
Uma das poucas barracas aqui com os drinks. A maioria deles leva fruta, né? E aí, gente? Canal Trocando a Roupa da Alma na barraca da Hel. Mais uma barraca aqui das originais. Agora você se prepare, porque você vai ser abordado constantemente pelos garçons e pelos vendedores das barraquinhas, te convidando para comer, para experimentar um aperitivo e assim por diante, te dando provas de comidas e bebidas. Agora a gente vai sentar aqui numa dessas mesas para degustar alguma coisa. Olá, hoje você é convidado a trocar a roupa da alma em Santa Cruz Cabralha, no centro histórico, que eu vou mostrar para você agora. São vários degraus, porém a subida é bem agradável. Porém, caso você tenha alguma dificuldade de locomoção ou você não esteja muito afim de subir escadarias, você pode chegar direto aqui com seu veículo, táxi, Uber. Santa Cruz Cabralha foi fundada 35 anos após o descobrimento do Brasil. E como sempre, nós temos no centro histórico a igreja e a cadeia. Sempre, né? Todo centro histórico antigo do Brasil você vai encontrar esses dois elementos. No caso aqui a cadeia, no andar de cima funcionava a Câmara e o Tribunal. E no andar de baixo, a cadeia. A igreja é de Nossa Senhora da Conceição. Dia 8 de dezembro ocorre a festa da Santa aqui neste pátio. Também culmina com a festa da Marujada, que é uma festa popular local que comemora a chegada dos marujos, ou seja, o desembarque dos portugueses, na verdade. Isso aqui foi fundado neste local pela visão privilegiada que se tinha daqui, ó. Você poderia averiguar toda a chegada de qualquer embarcação no horizonte, então serviria muito para proteção. E aqui embaixo nós temos a balsa, que faz a passagem para Santo André. Santo André, você verá um vídeo também no canal, um local lindo. Vai lá que você vai gostar. Já postei no canal várias vezes igrejas com uma torre só. É uma velha história que a igreja ela pagava impostos a partir do momento que a construção estivesse pronta. Então mantinha-se apenas uma torre para dizer-se que esta igreja ainda não estava pronta, mas a igreja já estava funcionando, recebendo fiéis e assim por diante. Porém, como ela não estava pronta, entre aspas, não se pagava impostos. Ou seja, enquanto não construísse a outra torre, ela não pagaria impostos. É obviamente que nem eles não iam construir a outra torre nunca, né? Jeitinho esperto de não pagar imposto, hein? Já um costume colonial no Brasil, ao lado ou atrás de uma igreja, sempre há um cemitério. Este aqui ainda continua ativo. Ao lado do cemitério existem essas ruínas que até hoje não têm identificação. Não se sabe exatamente a que servia. O Morada dos Coqueiros Hotel é este local super agradável, onde nós estamos hospedados, e os coqueiros fazem jus ao nome. E nós nos deliciamos com cuscuz, né, que é uma iguaria típica aqui da região. Além dessa tapioca maravilhosa, que você pode jogar um leite condensado em cima, isso fica muito bom.
Saindo do aeroporto, só você seguir para onde está apontando Cabral, e lá é o centro. Terra Vista! E hoje nós estamos aqui no centro da cidade que eu mostro para você agora. Com 150 mil habitantes, Porto Seguro ainda tem a aparência de cidade pequena, aquela cidade de interior. Porém, é muito agradável e foi aqui que tudo começou, né? Ó, aqui na rua a gente encontrou a pinha e aqui o rambutan. A única coisa que os portugueses gostaram mesmo quando chegaram aqui ao Brasil foram as Índias, porque eles não acharam o local promissor, ou seja, para eles aqui só tinha mato. Então esse foi o motivo que o Brasil ficou abandonado aí por alguns anos. O centro fica à beira-mar. Aqui no centro ficam atracadas as embarcações que fazem os passeios turísticos. O principal passeio turístico realizado com essas embarcações é um recife de corais. Você tem que pegar uma embarcação desse tipo aqui, ó, para você chegar até lá. Lá ela vai atracar e você vai desembarcar para você poder mergulhar junto com peixinhos coloridos. Aqui no canal você vai encontrar um vídeo a respeito desse passeio também. Olha aqui, ó, por apenas R$20 você leva uma pinga de caranguejo. E tem um caranguejo de verdade dentro. Será que dá para comer o caranguejo? Não dá para comer o caranguejo, você vai só beber a pinga, tá? Talvez depois que você beber a garrafa inteira, você até acabe comendo o caranguejo. Aqui no final do vídeo eu deixei um link para você acessar o vídeo da Passarela do Álcool que eu fiz aqui neste local. Tudo acontece realmente à noite. Isto aqui se enche de gente que vem comprar, beber, se divertir. Assim como ocorreu quando Cabral chegou, o índio que olhando para o mar com sua cara de assustado. O potencial de Porto Seguro é majoritariamente turístico. Então a cidade em si, ela vive em torno do turismo. Ei, garoto, tudo bem? Em tese, Porto Seguro tem a idade do Brasil, porque nós temos 521 anos de descobrimento do Brasil. Foi quando Cabral chegou aqui. Obviamente que a cidade em si, ela surgiu posterior a isso. O Brasil, após o seu descobrimento, ficou tipo meio que abandonado, né? Apenas 30 e poucos anos depois é que passou-se a colonizar realmente a região. Aliás, não foi exatamente colonizado porque o Brasil foi arrendado, né? Então Portugal arrendou para banqueiros e empresários judeus até que Portugal voltou a realmente tomar posse de suas terras. Depois aquela história toda das capitanias hereditárias lá que você já estudou, mas bem depois ainda das capitanias hereditárias. A Acarajé também tem. E Porto Seguro é hoje um dos destinos mais baratos do Brasil. E obviamente que logo após a pandemia, isto aqui vai ferver e é o que todo mundo quer. E você, está gostando do vídeo? Então diga pro pessoal inscrever aqui embaixo. Isso aí, você se inscreve aqui embaixo, ó. Pode clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para você receber os vídeos que eu estou preparando de Porto Seguro. Então são vários vídeos que a gente está editando aí e são maravilhosos. Eu tenho certeza que você vai adorar. Se inscreve aqui embaixo e ó, curte, tá? Os ingleses, quando colonizaram os Estados Unidos, eles foram com um objetivo definitivo de fixação. Ou seja, foram para colonizar, morar no local mesmo. Já no Brasil foi totalmente diferente. Nós tivemos uma colonização extrativista. Então, que Portugal arrendou o Brasil e daí vinham espanhóis, vinham portugueses mesmos, vinham empresários, banqueiros, somente para extrair o que eles podiam extrair daqui. Inicialmente o pau-brasil, depois o ouro, posteriormente o açúcar, e assim por diante, né? Mas foi só política de extração. Próximo da orla aqui você já encontra produtos principalmente para turistas. Estamos no centro ainda, porém na orla. Então aqui ocorrem algumas passagens de turista, por isso que já tem mais produtos de praia. Os preços estão muito em conta, vale a pena você deixar para comprar aqui. Lembrancinhas construídas em palha. E a gente vai ver aqui a construção de uma. Olá, seja bem-vindo ao canal. Você está em Porto Seguro, na Bahia. Interessante aqui a escadaria, que os degraus vão se completando na formação da imagem.
Quanto mais distante você olha, mais completa a imagem fica. Nós estamos no Fortim de Porto Seguro. É uma pequena estrutura hoje, na verdade uma pequena mureta, o que restou do Fortim, que esse aqui já foi um local que abrigava, como o próprio nome diz, um forte, um pequeno forte para proteção da cidade de Porto Seguro nos primórdios dos tempos. Então restam aqui ainda algumas estruturas de canhões, diga-se de passagem, poderia estar mais bem cuidadas. Curte só essa paisagem maravilhosa aqui atrás de mim, de onde se tem uma visão da entrada do cais de Porto Seguro, e obviamente que era para impedir a entrada de embarcações indesejáveis aqui no local. Então, num período em que o Brasil tinha uma estrutura de segurança necessária contra invasores. Obviamente que o Brasil foi invadido N vezes e ao longo de sua costa existe centenas de fortes. Só fica imaginando a bola de ferro saindo daqui de dentro e plof lá na água. Isso é, se não acertar um navio, né? Ó, o fortinho está aqui atrás desse mato. Bem ao lado dele nós temos essa escadaria, que é a escadaria Mar à Vista. Ela vai dar lá na cidade histórica. E o interessante é que tanto ela quanto a escadaria aqui do fortinho, as imagens elas são mais perfeitas quanto mais distantes você as vê, porque elas são todas montadas nos degraus. À medida que você vai se aproximando, ela se descaracteriza um pouco. Eu já fiz para você um vídeo aqui no canal sobre a cidade histórica. Então, quando você tiver a oportunidade de visitar a cidade histórica, se você puder fazer subindo pela escadaria Mar à Vista, vai ser mais agradável ainda o passeio. Tem que ter um pouquinho de fôlego, né? Porque são muitos e muitos degraus que você vai ter que percorrer para chegar até lá. Mas é um agradável passeio. O cruzeiro ele fica bem na frente do fortim. O fortim ele é construído em 1526, são 26 anos após o descobrimento do Brasil. Daí os portugueses se antenaram, né? Pô, agora que a gente está descobrindo esse tal de pau-brasil aí, que tá dando uma tinta legal, que estamos vendendo bem pra caramba, os caras vão vir aqui roubar, né? Vão começar a vir roubar para o Brasil aqui. Daí é melhor a gente fazer alguma coisa para prevenir a ladruagem aqui, né? A gente que descobriu o negócio, só a gente vai explorar, né? E daí o fortinho foi construído aqui, né? Ali está a mureta dele. Olá, seja bem-vindo ao canal. Você está em Porto Seguro, na Bahia. A celebração de 500 anos do Brasil, estiveram aqui os presidentes de Portugal e do Brasil para a fixação desta cruz. É a cruz antiga que demarcava o local. Obviamente que não é a primeira cruz, né? A primeira, coitadinha, já foi destruída. A praia de Coroa Vermelha. E aqui, no centro, nós temos este cruzeiro que simboliza o local da primeira missa no Brasil. Exatamente aqui neste hoje pátio, que antes era apenas um areal, foi rezada pelo Frei Henrique de Coimbra, a mando de Pedro Álvares Cabral, a primeira missa no Brasil. E este fato é narrado numa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, dizendo exatamente a data e o local, que aqui na verdade seria um dia de Páscoa, que a missa foi rezada. Este pátio aqui ocorrem celebrações religiosas e também festivas. E está bem do ladinho da praia de Coroa Vermelha, que por sinal é uma praia muito bonita em Porto Seguro. E você pode ver o vídeo desta praia aqui no canal Trocando a Roupa da Alma. Dizem que a culpa é do Cabral. Coitado do Cabral. A culpa do quê? De nós sermos o Brasil que somos hoje. Mas esse Brasil é maravilhoso, ele é espetacular. E nós estamos te mostrando o Brasil. O canal Trocando a Roupa da Alma, um vídeo por dia, todos os dias você tem um vídeo no canal. E nós estamos aqui, onde tudo começou, em Porto Seguro, e aqui é a cidade histórica. Nós vamos conhecer a cidade histórica, tintim por tintim, item por item. E vamos ver realmente se Cabral teve culpa nesse processo ou não. Eu acredito que não, porque ele nos deu um país maravilhoso, excepcional, não é mesmo? E o que você está curtindo com a gente. Espero que você esteja gostando.
Não se esqueça, dá teu like aí. Vamos impulsionar esse canal, tá ok? Eu conto contigo. Vamos lá. A história toda começa exatamente aqui neste ponto. Do nosso querido, amado, idolatrado Brasil. Aqui nós temos a igrejinha antiga, onde já foi também um colégio jesuíta e um cemitério. Hoje nós temos apenas a igreja, o restante é ruína. Aqui as ruínas do antigo colégio e também era a morada dos jesuítas. A galera vem aqui, ó, faz um pedido, bota uma fitinha aqui e depois fica torcendo para que seu pedido seja realizado, ó. Aqui tá lotado de pedidos, 300.000 pedidos aqui, ó. Fitinha de Porto Seguro. Quando você vier, compre a sua fitinha e bota ela aqui. Daí depois é só rezar. Aqui estão as casinhas da vila, todas pintadinhas, bonitinhas, restauradas. Cada casinha desta aqui vale uma fortuna hoje, uma boa grana, somente pela sua localização, por ser um local histórico. Você já viu aquela história Sinheira e Nembeira? Então, surgiu exatamente por causa desta parte arquitetônica da casa aqui, ó, de baixo para cima, né? Eira, beira e caieira. As casas mais tops, assim, casa chique, tinha eira, beira e caieira, que eram 3 estruturas na formação do telhado. A casa não tinha eira nem beira, aí era casa de pobre, considerada casa de pobre. Então por isso que fala, isso aí não tem eira nem beira. É exatamente isso, ó. Agora vamos seguir em direção à vila. Aqui você tem várias lojinhas coloridas, onde você pode comprar o seu chapéu, tomar sua água de coco para poder continuar o seu passeio, né? A igreja é o que não falta, e esta aqui possui apenas uma torre, como muitas igrejas no Brasil possui apenas uma torre. Reza a história que a igreja tinha que pagar impostos assim que a construção estivesse pronta. E como ela só tem uma torre, dá a entender que ela ainda não está pronta. Ou seja, mas aí ela funcionava como igreja sem pagar os impostos, porque enquanto a outra torre não estivesse aqui, ó, do lado, ela não está pronta, né? Aqui do lado já da igreja nós temos a antiga Câmara, que depois também foi cadeia. Câmara e cadeia. Bem próximo ao Marco do Descobrimento. A gente vai ver agora aqui adiante. Este é o Marco do Descobrimento. Esta pedra que foi trazida de Portugal. Aqui está o brasão da coroa real. Isto veio especificamente para ser colocado neste local. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu. Aqui você vai fazer a foto clássica de Porto Seguro. Este é o local para aquela foto, para você lembrar que esteve em Porto Seguro. A história conta que Cabral estava em direção às Índias, quando acabou passando por aqui, né? Bem, já se sabe que a história não é bem assim. Cabral já tinha lá suas intenções de parar por aqui mesmo, porque ele já tinha o conhecimento de que existia terra por aqui, né? Só faltava chegar aqui e carimbar com o carimbo de Portugal. Obviamente que eu não vou deixar de fazer aquele clássico 360, né? No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas do varão. Aqui escurece bem cedo em Porto Seguro. Agora são 16h20 e já está iniciando a escurecer. Em breve a noite cairá.
na bruma leve da espada. A Galeria Estrela d'Alva, ela oferece vários produtos regionais e também muitos artigos de moda. Então você vai comer teu acarajé, uma tapioca, vai tomar uma cervejinha gelada. Vou te contar uma outra história a respeito daquele ditado, feito nas coxas. Você sabe de onde que surgiu? Ah, isso aí foi feito nas coxas, quando alguma coisa é mal feita ou é feita com imperfeições, né? Este feito nas coxas, ele deriva exatamente das telhas, desse tipo de telha aqui, ó. Porque essas telhas foram feitas nas coxas. Então elas eram produzidas com barro e moldada nas coxas de homens e mulheres. E obviamente, como ela é moldada nas coxas, os tamanhos das coxas das pessoas não são lá muito regulares, né? Então as telhas acabavam saindo irregulares, não se encaixavam perfeitamente. Daí vem o ditado. Aqui em Porto Seguro a gente vai descobrir não só a origem do Brasil, mas também a origem de muitos ditados populares, né? Um deles está na igreja aqui, onde há uma santa de 70 centímetros de altura. Ela é de madeira e é oca por dentro. E daí ela origina aquele ditado Santo do Pau Oco. Ah, isso aí é Santo do Pau Oco. É uma pessoa que não demonstra muita confiança, não é confiável. Mas qual seria essa ligação? É que estes santos do Pau Oco, eles eram utilizados para transporte de contrabando. Podia ser dinheiro, poderia ser ouro, principalmente o ouro, para que se pudesse transportar sem o pagamento de impostos. Então eram utilizados esses santos recheados de ouro, dinheiro e outros tipos de mercadorias que pretendiam se transportar sem o pagamento de impostos. Esta igreja data de 1535, ou seja, 35 anos depois do descobrimento do Brasil. Esta placa aqui já é clássica, hein? Viu aí? Só na Bahia. Só na Bahia. Mais uma igreja, como eu disse, igreja aqui não falta. Aqui o famoso acarajé da Dona Neuza. Dona Neuza tá ali, ó, arrumando seus apetrechos. E é bem aqui na área do descobrimento que você vai comer um acarajé de primeira. Não é, Dona Neuza? Aí, ó. Aqui é o seguinte, ó. Se você conseguir achar um local aqui nesta cerca, você pode amarrar a tua fitinha com mais um outro pedido. Então você faz o primeiro pedido lá na igreja, amarra a fitinha, vem pra cá, acha um espaço aqui, que tenta achar um espaço aqui, né? E faz seu pedido aqui novamente, ó. Tem direito a 2 pedidos aqui diante do mar. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, Faz um pedido que é pra eu ficar bem rico. no peito, no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vem. Olha aí o cacau, ouro branco. Aqui um pé de cacau. Chocolate você gosta, né? Então, ó, aqui tá a matéria-prima do chocolate.